4 anos da Reforma Protestante. É uma história longa, é uma história que é bonita para nós, mas que custou muito alto preço, né, de muitos, né, que participaram, que foram usados por Deus nesse movimento. Então, irmãos, nós vamos dar início nessa manhã ao nosso estudo, e hoje nós vamos estudar o último Soli, né? Nós vimos numa série de estudos, tanto na EBD quanto no culto de doutrina, nos cultos de estudo bíblico nas quintas, estudando os 5 sola, os 5 pilares, digamos assim, da Reforma Protestante. E hoje nós vamos para o último deles. Então, só lembrando, sola scriptura, somente a Escritura. Sola fide, somente a fé, ou somente por fé. Sola gratia, somente a graça. Sola Christi, somente Cristo, Jesus, né? E hoje, soli Deo glória. Glória somente a Deus. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem a palavra, a Escritura, no livro de Êxodo, no capítulo 20, um texto conhecido nosso, Êxodo 20. Nós vamos ler dos versos 1 ao 6. Êxodo, capítulo 20, é o texto que traz os 10 mandamentos, um texto bastante conhecido nosso, mas nós vamos ler apenas os 6 primeiros versículos, que é onde estão o fundamento, a base do que nós vamos falar nessa manhã. Êxodo 20, do 1 ao 6. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Um outro trecho que eu gostaria de ler com os irmãos é que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. Romanos, capítulo 11, verso 36, também é um texto conhecido, muito cantado por nós, inclusive, né? Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse texto é lindo, né? A ele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eterna. Então, irmãos, nós vamos estudar nessa manhã sobre a glória de Deus, né? A honra e a glória somente ao nosso Deus. E como eu já disse, é o último soli, né, que nós estamos estudando na Reforma Protestante, soli Deo glória, né? E uma das bandeiras fortes da Reforma Protestante é exatamente essa que nós vemos agora, né? A defesa desses 2 primeiros mandamentos que nós acabamos de ler, né? Que somente adorar somente a Deus, somente ao teu Deus adorarás, né? Só ao único Deus a quem prestamos toda a glória, toda a honra. Então, uma das bandeiras, né, que é levantada exatamente pela Reforma Protestante, em oposição a muitas outras práticas que vinham acontecendo na igreja da Idade Média, né, naquela igreja daquele contexto. Então, a teologia reformada, que é essa teologia que prega, né, esse retorno às Escrituras, porque é isso que nós fazemos como reformados, é um retorno às Escrituras. E é isso que fizeram aqueles homens usados por Deus naquele momento da história. Homens que se voltaram agora para a Escritura para poder reafirmar as doutrinas básicas da fé cristã. E aí uma delas é essa daqui: somente Deus é digno de toda a glória. E nós vamos ver um pouco hoje, irmãos, até recuperar um pouco da história, né? Ou seja, esse soli Deo glória, ele surge, né? Essa fé, essa base doutrinária, ela surge em relação a quê?
ela está respondendo a quê? O que estava acontecendo na igreja naquele momento, naquele período da história, para que aqueles homens, aqueles reformadores pudessem afirmar que somente a Deus a glória, só para Ele a glória. Ou seja, a gente olha hoje para esses solas e acha coisas mais simples, bonitas, mas a gente não imagina que aquilo ali fazia parte de uma reação, né? De uma reação, de uma resposta que estava sendo dada à igreja daquele momento, a igreja que tinha se afastado, digamos assim, dos princípios da Escritura Sagrada e que estava envolvido com outras práticas, porque muitas vezes estavam dando atenção a povos pagãos, a povos que não serviam a Deus. E essas práticas desses povos pagãos acabavam influenciando no culto a Deus e muitas vezes também distorcendo o próprio culto, a própria adoração a Deus, que é o que a gente vê hoje. Nós estamos há 504 anos da Reforma Protestante, mas um dos lemas, digamos, da Reforma é: uma vez reformada, sempre reformando-se. E nós, como igreja, precisamos sempre nos reformar. A gente olha hoje para uma série de práticas de algumas igrejas na contemporaneidade, nos dias de hoje, e a gente vê uma série de práticas que a gente volta a não sei quantos séculos no passado, né? Igrejas que continuam, insistem em fazer coisas que não estão, muitas vezes, prescritas na própria Escritura. E a gente vai meditar rapidamente nessa manhã sobre isso. Então, o primeiro ponto aqui é que o Deus único, né, nós só temos um único Deus, o Deus único, o Deus verdadeiro. Então, a expressão só lhe deu graça significa isso: glória somente a Deus. Ou seja, é o ensino bíblico fundamentado na Bíblia que diz que nós precisamos entender que Deus é singular, que Deus é único, que não há vários deuses, até que há vários deuses, mas o Deus vivo, o Deus verdadeiro, ele é um só, é um Deus singular, né? Então, esse é um dos pilares da reforma e dessa bandeira que foi levantada do sole deu glória. Qualquer ensinamento, irmãos, que venha ensinar, que venha trazer a ideia de que nós devemos prestar culto a qualquer outra criatura, a anjos, sei lá, a qualquer objeto, qualquer coisa que não seja a Deus, é um ensinamento que se distancia das Escrituras. Então, esse é um princípio que a gente precisa se agarrar, né, que a gente precisa compreender, que a gente precisa entender, que qualquer ensinamento, inclusive tem um trecho na Bíblia que diz que qualquer que anuncie outro evangelho seja maldito, seja anátema, né? Essa que a palavra de Deus diz. Então, a gente precisa entender, claro, antes de começarmos a estudar um pouco mais sobre o tema, a gente precisa entender que os nossos irmãos que viveram no passado, que foram irmãos piedosos, que foram pessoas piedosas, que viveram para Deus, que tiveram uma vida, né, de relacionamento profundo com Deus, são pessoas que merecem sim ser honradas, pessoas que merecem ser respeitadas, né? No próprio Evangelho a gente tem uma menção do Evangelho dizendo, por exemplo, Maria, a mãe de Jesus, ela foi uma mulher agraciada, né, privilegiada por trazer o Salvador em seu ventre. Então, é uma pessoa que merece, né, é honrada, teve toda a honra de ter trazido o Salvador no seu ventre. E muitos outros, né? Se a gente olhar para a vida de um Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, né? Que foi um homem, instrumento usado por Deus, né? na história da igreja, né? Expandiu a igreja por toda a Europa, por toda a Ásia, e a gente vê o movimento missionário de Paulo. E tantos homens e tantas mulheres que viveram assim, dedicaram as suas vidas ao reino de Deus e fizeram coisas maravilhosas e tremendas. Mas mesmo esses irmãos nossos, piedosos, devotados a Deus, eles não podem ser venerados, eles não podem ser adorados. A quem devemos a honra, a adoração e a glória é somente ao Deus da vida deles e ao Deus das nossas vidas, né? Então, a questão não é essa, a questão a gente respeita e a gente honra esses nossos irmãos que tiveram a vida piedosa de Deus, mas a gente sabe que a Bíblia não ensina, né, que eles devem ser adorados. Em relação à prática da igreja na Idade Medieval, na Idade Média, naquele tempo, a gente sabia que digamos, a adoração ou a veneração aos santos era uma prática que existia na vida devocional da igreja, né? Como até hoje ainda persiste, a gente vê na prática, ou seja, uma adoração voltada, né? Faz parte da vida cotidiana, do dia a dia, se reportar aos santos, né? Com orações, com juramentos, com votos,
existem templos, capelas que são dedicados, né? Altares, existem festas que são dedicadas aos santos e por aí vai, né? Ou seja, existe todo um conjunto de práticas. Então, é com relação a essas práticas que a gente vê que muitas vezes são invocados, né, os santos que são venerados na igreja naquele momento, eram santos para quem se pedia uma intercessão, ou seja, eram considerados intercessores, eram considerados também como protetores do mal, como até hoje a gente sabe que é assim que se considera, e também como concessores de bênção, alguém que concedia, que dava bênção. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco agora nesse primeiro momento, para mostrar que a intercessão, a proteção contra o mal e a concessão de bênçãos, irmãos, só podem vir de um único lugar, de Deus. De nenhum outro lugar nós temos esse lugar da intercessão, alguém que intercede por nós. O que é que a Bíblia vai ensinar sobre a intercessão? Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus diz o seguinte: há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Né? Então, sobre a intercessão, basta esse fundamento, basta a gente se limitar apenas ao que Paulo disse a Timóteo. Né? Ele diz aqui na primeira epístola, Timóteo 2,5, né? Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Né? Jesus Cristo, homem. Então, irmãos, o Hebreus também, se a gente for para a carta de Hebreus, a gente vai ver também esse ensinamento, né? De que somente Cristo é o mediador. Portanto, não cabe, segundo a Escritura Sagrada, lembrem-se, a primeira aula que o pastor Leonardo ministrou foi sola Scriptura. Então, a nossa autoridade vem da Bíblia. Não é que a gente queira de outra forma, é porque a nossa autoridade ela está fundamentada na Escritura Sagrada. Então, se a Escritura diz que é Jesus Cristo o mediador, é aquele que intercede por nós, então é na pessoa de Cristo que nós temos a figura do intercessor e, portanto, ninguém mais pode fazer esse papel. Ele é exclusivo de nosso Deus. Sobre a questão da proteção do mal, que muitas vezes os santos da igreja eram considerados como aqueles que protegiam do mal. Aí a gente vai para o próprio Jesus, com o ensinamento dele muito maravilhoso, que está em Mateus, capítulo 6, versículo 13, que é a oração que ele faz, quando ele diz assim: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quem? Jesus está se dirigindo a quem aqui, pedindo para livrar do mal? A Deus. Né? Somente Deus tem o poder de nos livrar do mal. E tem muitos outros ensinamentos. Se a gente for olhar, por exemplo, a vida de Jó, a gente vai ver que Jó foi tocado, Deus permitiu que Satanás tocasse, afligisse a vida de Jó, mas foi permissão de Deus, porque Deus queria trabalhar e ensinar alguma coisa, não é? Então, foi Deus. Se a gente olhar, por exemplo, para a vida de Daniel ali no meio dos leões, quem foi que deu livramento a Daniel? Foi Deus na cova dos leões. E tantas outras situações que a gente poderia trazer aqui para mostrar que é Deus quem nos protege do mal. Então, veja que o sola Deo glória vem justamente em oposição a esse ensinamento de que os santos trariam proteção contra o mal, seriam intercessores nossos diante de Deus, e a gente já está vendo aqui que a Escritura não tem base para isso. E outra, por fim, uma outra ideia de que os santos seriam, é que eles seriam concessores de bênçãos, né? Por isso que muitas vezes as pessoas querem uma graça, as pessoas querem uma bênção, querem alguma coisa, recorre a quem? Não é isso? Vão recorrer aos santos, né? Então vou pedir aqui uma graça, um milagre, vou pedir alguma coisa aqui. E a gente sabe que somente Deus é quem concede todas as coisas. Eu gostaria de ler com os irmãos, por exemplo, essa passagem do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, quando Paulo e Silas aqui estão na cidade de Atenas, e aí no versículos 24 e 25, olha o que é que Paulo diz aqui: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo, Deus, é quem a todos dá o quê? Vida, respiração e tudo mais. Fechou. Não tem mais o que, né? É muito clara a Escritura quando ele diz: somente Deus é quem dá a todos a vida, a respiração e
tudo mais, todas as coisas que a gente tem são de Deus. É Deus quem faz, irmãos, vir a chuva sobre justos e injustos, como a gente vê lá no Evangelho, no capítulo 5 de Mateus, ele diz isso. Se a gente voltar para os Salmos, por exemplo, o Salmo 104 é um hino de louvor a Deus, de gratidão a Deus, por Deus ser o sustentador de todas as coisas. Tudo que está ao nosso redor, e muitas vezes, por mais que pareça que está caótica, que está fora de lugar, que está fora de ordem, mas é Deus quem está sustentando todas as coisas. Portanto, a glória é somente a Ele. É uma glória extremamente exclusiva, verticalizada ao nosso Deus. Então, em resumo, pelo que a gente viu aqui, não há fundamento na Escritura para a gente pensar nessa veneração, nessa adoração a alguém que não seja o nosso Deus. Por Ele ser aquele que intercede por nós, né? Jesus Cristo é um intercessor por nós diante de Deus, por ser Deus aquele que nos protege do mal e por ser Deus que concede todas as bênçãos. Inclusive o fato de você estar aqui nessa manhã, com vida, respirando, com saúde, é Deus quem te concede isso e que concede a mim. Então toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus. Bom, mas para a gente continuar entendendo um pouco ainda sobre essa questão de adoração ser a Deus unicamente ou exclusivamente a Deus, a gente precisa entender algumas outras práticas também que havia na igreja medieval, na igreja da Idade Média daquele momento, e contra as quais, né, os reformadores se opunham, contra as quais os reformadores tomaram algumas atitudes usadas por Deus contra aquelas coisas. Bom, a gente sabe que havia, além da adoração aos santos, havia também a adoração às relíquias. Não sei se os irmãos sabem o significado da relíquia, mas a relíquia pode ser um pedaço de qualquer coisa que tenha pertencido a alguém. Uma manga de uma camisa, pode ser uma parte do próprio corpo, um pedaço do osso, um pedaço do dente, alguma coisa. Existia na igreja uma prática justamente de se apropriar de relíquias, de objetos que eram pertencentes aos homens piedosos, enfim, aos cristãos daquela época, daquele momento. Cristãos que foram depois canonizados pela própria igreja, né? Então existia essa prática de adoração, e aí a gente precisa entender que é justamente contra esse tipo de prática que os reformadores, né, que a gente conhece, eles se apresentam. Vejam bem, existe um relato, um testemunho do imperador chamado Constantino, que viveu no ano 288 a 337 depois de Cristo. O que a gente sabe sobre Constantino? Constantino, ele começou a observar, por exemplo, algumas práticas de alguns países pagãos, de algumas nações pagãs, que pegavam seus mortos, que estavam enterrados em lugares simples, digamos, estavam enterrados em cemitérios que não eram pomposos, que não eram sofisticados, que não tinham visibilidade nenhuma, entende? Então, o Constantino, o que é que viu? Aqueles homens, aquelas nações, exumando, desenterrando aqueles cadáveres que estavam naqueles cemitérios simples e colocando em lugares de destaque, ou seja, colocando em sepulturas, em lugares que pudessem ser vistos, que pudessem ser lembrados, uma coisa mais pomposa, mais sofisticada. Constantino, vendo essa prática, né, das nações pagãs, adotou a mesma coisa, né? Começou a exumar os corpos, os restos mortais de alguns cristãos para colocá-los em lugares de visibilidade, porque ele queria que a religião cristã tivesse a visibilidade no mundo todo, assim como as outras teriam. Então a ideia dele era que, ao exumar os corpos e colocá-los num lugar de visibilidade, a religião cristã também teria esse lugar. E aí, qual foi o problema dessa atitude, irmãos? Qual é o problema que surge daí? É que as pessoas, os cristãos daquela época, começaram a achar que aquelas homenagens, digamos assim, aquelas vidas que estavam ali, aqueles cadáveres daquelas pessoas, passariam a ser, digamos, uma espécie de protetores da cidade. Daí a ideia da padroeira. É justamente a ideia de padroeiro é essa ideia de alguém que é responsável pela proteção, pela segurança de uma cidade. Vem daí, vem lá da história, Constantino. Então, isso aí começa a preocupar, né? Essa ideia de que a invocação, a adoração, como se Deus tivesse delegado a qualquer ser a jurisdição ou a proteção de uma cidade, de um bairro, de um país. E não é. Deus é Senhor de tudo e de todos. A glória dele enche todos os espaços. A gente está aqui nesse templo, a glória dele preenche cada espaço que está nesse lugar, de maneira que não tem um lugar nesta terra, nesta existência, que não seja preenchida pela glória de Deus, de maneira que não há necessidade de ninguém que venha
ocupar esse lugar de protetor, de alguém que vai cuidar, de alguém que vai trazer isso. Vejam bem, o argumento que pode ser usado para isso é o argumento de Jacó e de José, que pediram para ser sepultados, lembram disso? Eles pediram para ser sepultados na terra prometida, queriam que tirasse do Egito, né? Mas não é por outra razão, é porque era uma atitude de fé desses homens, de saber que Deus iria cumprir a promessa, de que aquele povo iria chegar à terra prometida. Então a fé no coração daqueles homens era tão grande, tão intensa, que eles pediram ainda em vida para que os corpos, os restos mortais, fossem transferidos do Egito assim que aquele povo chegasse à terra prometida, numa atitude de fé. Mas em momento algum você vê na Escritura registro de indicação de que aqueles corpos devessem ser adorados ou venerados. Não há. A gente desafia qualquer um a procurar e a gente não vai encontrar isso, porque não havia. Outro argumento possível que poderia ser usado com relação a isso, aquele episódio, não sei se os irmãos estão lembrados, que acontece em 2 Reis, capítulo 13, que quando um homem morre lá, às pressas, as pessoas pegam aquele homem e jogam no túmulo de Eliseu. Aí bate os ossos do homem, bate nos ossos de Eliseu e o homem ressuscita. Olha que isso pode dar margem para uma interpretação equivocada. E aquele homem ressuscitou. E aí aquele acontecimento poderia ser usado no sentido, olha, os ossos, né, ossos sagrados, né, são relíquias que precisam ser preservadas, guardadas, porque isso aqui tem um poder, tem uma coisa. E não era, irmãos, não era nada disso. Então, a gente sabe que isso não pode ser considerado como relíquia, como esse ensinamento diz, porque não há nenhum registro na Bíblia de que depois do milagre que aconteceu, né, da ressurreição, não há registro nenhum de que aquele lugar, por exemplo, aquele túmulo fosse considerado um centro de peregrinação, por exemplo, religiosa. Não tem nenhum registro disso. Se houvesse alguma coisa desse tipo, a gente poderia ter base para esse argumento. Mas não, simplesmente não há. A Bíblia não incentiva, a Bíblia não estimula, não registra nenhum tipo de adoração por meio do uso de relíquias, né? A gente vê hoje aí na contemporaneidade, nos dias de hoje, muitas igrejas aí evangélicas, com aspas bem grandes, usando, né, amuletos, usando certas relíquias e, né, vai lá para Jerusalém, traz um pedaço de não sei de quê, de uma pedra, e chega aqui e quer fazer alguma coisa com essa pedra. E isso não existe. A Bíblia não há fundamento na Escritura para isso. A gente poderia pensar também naquele episódio lá de Atos, quando, no caso de Pedro, né, quando um enfermo, uma pessoa que estava doente, passa na frente da sombra de Pedro e o homem é curado. Então a gente poderia imaginar alguma coisa desse tipo também. Mas ali a gente não tem registro na Escritura de que Pedro tenha aceitado qualquer adoração em relação a isso. Pelo contrário. Por exemplo, há uma situação que Paulo está lá na cidade de Listra e há ali a cura de um coxo. E quando as pessoas veem aquele homem curado, começaram a adorar Paulo, né? Está lá no livro de Atos, no capítulo 14, Atos 14, dos versículos 8 a 18, eu não vou ler porque é grande, mas é a cura de um coxo em Listra. Aí quando as pessoas veem, a multidão vê aquele homem curado e começa a se admirar. Olha o que eles dizem a respeito de Paulo, né? Quando as multidões viram o que Paulo fizera, a cura do coxo, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Então eles acharam que Paulo era um deus lá no caso, né? E Barnabé também, que estava com ele. Tanto é que chamaram Barnabé de Júpiter, segundo o costume da mitologia daquela época, e Paulo chamaram de Mercúrio, né, os deuses, né? Pois este era o principal. Aí Paulo vendo aquela situação, irmãos, aquela cena, e vendo que a glória estava sendo desviada de Deus para ele, a primeira coisa que ele se preocupa, ele diz depois aqui, senhores, por que vocês fazem isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs que vocês estão fazendo aí, vocês se convertam ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Acabou. Paulo vem com o argumento para aqueles homens, dizendo, olha, a glória não é minha, a glória é daquele que é vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Então, irmãos, a gente não tem ensinamentos para isso também, mesmo que muitas vezes se busque argumentos dessa natureza. Além dessa prática da veneração a relíquias também, né, como a gente já viu aqui, essa adoração, né, essa veneração a esses objetos também,
E a gente também pode pensar aqui e ver também, além da adoração e veneração aos santos, também a gente pode ver um outro tipo de adoração que é proibida na Escritura, que é a adoração que é proibida, que é a adoração que se utiliza de qualquer representação de Deus, né? A gente sabe muito bem, a gente tem um relato na história, né, do Antigo Testamento, mostra muito bem isso, o relato lá do bezerro de ouro, né? A gente lembra dessa história do bezerro de ouro, quando pela primeira vez ali tentaram, né, adorar. Moisés tinha subido para das pedras, né, lá com Deus, dos 10 mandamentos, e aí aquelas pessoas ali embaixo começaram a fazer um bezerro de ouro, e a gente já sabe como é que é a história, né? Então, irmãos, nas Escrituras não há espaço para adoração de qualquer representação de Deus, né? Eu creio em Deus, eu sirvo a Deus, mas eu preciso de alguma coisa, né, que me mostre como Deus é, alguma coisa concreta, palpável, né? E aí onde é que fica o sola fide, né? Que é o outro pilar, a fé, né? E aí a gente vê muitos outros exemplos na Escritura, não dá para a gente destrinçar aqui, mas os irmãos conhecem, sabem. Por exemplo, o caso lá do ídolo de Mica, lá em Juízes, capítulo 17 também. A gente vê o caso lá dos ídolos de Jeroboão, no livro de 1 Reis, capítulo 12. E aquelas pessoas se inclinavam e se curvavam diante daquelas representações de Deus, dizendo que estavam diante de Deus. E na verdade não é. Então esse é um ensinamento contrário. Há quem possa dizer o seguinte: tá, e o que é que você acha então dos querubins e da serpente de bronze que estava lá na Arca da Aliança, que representava, né, a arca, a presença de Deus? Aí, irmãos, aí é muito fácil a gente perceber o seguinte: a gente precisa observar que nem a serpente de bronze e nem o querubim foram adorados. E não foram adorados por uma razão muito simples. É que esses dois elementos estavam sobre a arca, e a arca ficava onde? No Santo dos Santos. O povo não tinha esse acesso à arca, aquela arca da aliança para adorar. E outra coisa mais importante: em momento nenhum você vê Deus dando uma ordem para Moisés, dizendo que ele tinha que adorar aquela serpente de bronze e aquele querubim. Portanto, não há esse fundamento, não há esse argumento que mostre isso, né? Ficavam de fora, todos aqueles elementos ficavam de fora da vista do povo, de maneira que, inclusive, os irmãos lembram que lá em 2 Reis, no capítulo 18, o Ezequias faz uma reforma, o rei Ezequias, e sabe o que é que acontece? Ele destrói a serpente de bronze. E aí acaba de vez essa ideia de que talvez aqueles ídolos pudessem ser adorados. Bom, esse contexto que eu passei para os irmãos é para mostrar o contexto em que se deu a reforma e particularmente em que se deu esse pilar do sola deu glória. Mostrando para vocês aqui que não há esse fundamento, não há espaço na Escritura para a gente pensar nessa veneração, nessa adoração a quem quer que seja, a não ser a Deus. Mas aí, rapidamente, aproveitar esses minutos para mostrar como é que a glória de Deus ela é ensinada na Escritura, ou seja, quais são os registros que a gente tem na palavra de Deus que mostram que a glória de Deus é o objetivo máximo de todas as coisas. Os irmãos já devem ter ouvido falar, né, no contexto da nossa reforma, nós somos reformados, já ouviram falar do Catecismo Maior de Westminster, né? E a primeira pergunta do Catecismo de Westminster é: qual é o fim principal do homem? É a primeira pergunta. Inclusive, os presbiterianos, eles se orgulham muito porque dizem que eles têm lá o catecismo menor, que é para criança, e é a primeira pergunta que toda criança presbiteriana aprende: qual é a finalidade do ser humano, do homem? Para que ele existe? E a resposta do catecismo é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, nós estamos nessa existência, irmãos, não é para outra coisa. A gente faz tudo. A gente cresce, a gente casa, a gente tem filhos, a gente trabalha, a gente faz muita coisa. Mas o objetivo principal da nossa existência é glorificar a Deus. Então você saia dessa manhã daqui sabendo disso. Eu existo para a glória de Deus. E, portanto, a gente não tem motivo nenhum para nos sentirmos menores, desprezados, depressivos, ansiosos ou qualquer coisa desse tipo. Quando essas ideias vierem à mente, você diga o seguinte: eu existo para a glória de Deus. Eu estou aqui só com essa finalidade. O que vier é lucro. O que vier é maravilhoso, mas eu sabendo que eu estou nessa existência para glorificar aquele que me fez, que me criou, que me sustenta, né? Então isso é maravilhoso. Então,
Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Se a gente for lá para Isaías, no capítulo 42, a gente vê esse registro do profeta. Isaías 42, versículo 8, ele diz o seguinte, o profeta Isaías: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então aqui é um contexto que Isaías está falando, e veja que a glória de Deus, ela é exclusiva de Deus, e que Ele não divide isso para ninguém. E aí eu vou passar rapidamente algumas passagens, que inclusive eu tinha separado aqui para os irmãos lerem, são várias referências, mas eu vou selecionar algumas aqui para mostrar como a gente vê isso, que Deus governa a história, Deus está no comando, e só Ele deve ser honrado, só Ele deve ser glorificado por todos nós, por toda a história. A gente pode ver isso, por exemplo, lá em Efésios. Vamos lá, exercício de Bíblia aí rapidinho. Efésios capítulo 1, versículos do 4 ao 6. Efésios 1, 4 a 6. Quem encontrou pode ler. Não? Então vou ler. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O 6, para louvor da glória de sua graça. Ele nos escolheu para louvor de sua glória. Então, irmãos, Deus escolheu o seu povo para a sua glória. Olha o que diz o 12 ainda: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então veja, essa é uma referência que a gente pode ver de que Deus nos escolheu como povo. Nós, como igreja do Senhor, vivemos para glorificar a Deus, para dar glória somente a Ele. Outra referência, vamos para o Antigo Testamento, Isaías, capítulo 43, versículos 6 e 7. Isaías 43, versículos 6 e 7. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória e que formei e fiz. Mais um registro de que Deus nos criou para a sua glória. Irmãos, Deus resgatou Israel do Egito também para a sua glória. Olha o que diz o Salmo 106, versículos 7 e 8. Salmo 106, versículos 7 e 8. Pode ler. Está vendo no finalzinho aqui, irmãos? Não tem a palavra glória, mas tem outra expressão que demonstra isso. Para lhes fazer notório o seu poder. Deus está lembrando aqui, o salmista está lembrando aqui das maravilhas que Deus operou com aquele povo no deserto. E, no entanto, aquele povo esquecia, aquele povo não lembrava, né? Tem aí no versículo 7, não atentaram para as maravilhas de Deus, foram rebeldes junto ao mar vermelho, mas diz o texto, mas ele os salvou, e salvou com um propósito, de mostrar a ele o poder dele, né? Ou seja, mostrar a sua glória, de maneira que toda a glória é somente para Deus. E aí há outras expressões, mas eu posso deixar para os irmãos depois as referências. Deus resgatou Israel do Egito para a sua glória, levantou Faraó para mostrar o seu poder e para glorificar o seu nome, derrotou Faraó no mar vermelho para mostrar a sua glória. Tudo isso tem referência que eu estou dizendo, é porque não vai a gente poder fazer esse exercício aqui. Deus poupou Israel no deserto para a glória do seu nome. Em todos esses textos que eu estou mencionando aqui, há essa expressão, para a glória do meu nome, para a glória do meu nome. Não desamparou o seu povo para a glória do seu nome, e Deus restaurou Israel do exílio para a glória do seu nome. E há muitas outras referências. Para sair um pouco do Antigo Testamento, só para finalizar essa parte aqui, eu já estou indo para o final, é que
Jesus Cristo, ele também, a gente vê isso também na pessoa de Cristo, de como Cristo glorificou a Deus. Eu vou ler apenas uma referência aqui, e as demais eu vou só dizer em que situações Jesus glorificou a Deus e rendeu graça somente a Deus. E, portanto, fica para nós o ensinamento, como igreja dele, de que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, apenas, somente, né? Ou em espanhol, solamente, né? Somente a Deus. Então, vamos ver aqui, por exemplo, tem tanta referência que eu fico aqui suspeito para qual é a que é a mais bonita, mas, enfim, vou pegar aqui aleatoriamente uma, para mostrar como Jesus Cristo, ele ensina também. João, capítulo 7, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 18. João 7, 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Irmão, Jesus Cristo não fez outra coisa enquanto viveu aqui na terra, senão agradar ao Pai, glorificar ao Pai e agradá-lo, né, em todas as situações. Toda a vida de Jesus é uma vida de culto a Deus, uma vida de adoração a Deus, portanto uma vida de glorificação a Deus. Todo o ministério de Jesus, tanto a vida dele pessoal, como o próprio ministério dele, que não se separava, era uma coisa só, mas toda a vida de Jesus foi para glorificar a Deus. E aí eu vou só ler aqui rapidamente, só algumas circunstâncias, e aí as referências eu posso passar depois para os irmãos. Jesus ensinou a fazer as boas obras para glorificarmos a Deus, né? Isso está lá em Mateus, ele ensina muito bem isso, quando ele diz, para que os homens, assim brilhe a vossa luz também, né? Para que os homens vejam as boas obras, para quê? Para glorificar ao homem? Não, para glorificar a Deus. Então é um ensinamento que Deus, ele advertiu que não buscar a glória de Deus torna a fé impossível. Ele disse que responderia às orações para que Deus fosse glorificado. Para cada tópico desse tem uma referência. Ele suportou os sofrimentos, irmãos, sofrimento até o último momento, para quê? Para a glória de Deus, para que o Pai fosse glorificado. O Senhor ofereceu, aliás, ele perdoou nossos pecados por amor de si também, para glorificar a Deus. Ele nos recebe em sua comunhão. Deus nos recebe em sua comunhão. Jesus, né, nos recebe em sua comunhão para a glória de Deus. O ministério do Espírito Santo é glorificar a Deus. Eu vou ler somente essa, porque como eu já li de Jesus, eu preciso mostrar então que o ministério do Espírito Santo também é glorificar a Deus. Está aí em João, capítulo 16. A gente já estava no livro de João. Capítulo 16, versículos 13 e 14. Amém. Muito claro, né? O versículo 14 aí que Gerson leu. E ele me glorificará. Aqui é um texto que fala da missão do Espírito Santo como consolador, né? A vinda do Espírito Santo como consolador. E o versículo 14 diz, ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. Então, irmãos, até o Espírito Santo exige, a missão do Espírito Santo, o ministério é para glorificar a Deus. Deus nos instrui a fazer todas as coisas para a sua glória. Ele nos instrui a viver de maneira que a nossa vida glorifique a Ele. Ele nos enche com os frutos da justiça para a glória dEle também, para que os homens vejam os frutos da justiça dEle na nossa vida e assim possam glorificar a Deus. Ou seja, para que Ele olhe para todo um de nós aqui, cada um de nós e diga assim, glória a Deus por essa pessoa, porque ela tem um viver assim, ela pensa assim, ela age assim de maneira diferente, né? Também tem um outro lado, né? Aqueles que estão sob julgamento, né? Aqueles que desonram a glória de Deus também estão sob julgamento, também tem isso também, né? Enfim, Jesus voltará, a própria volta de Jesus será para a glória de Deus. E por fim, na Nova Jerusalém, a glória de Deus substitui o sol. Está lá em Apocalipse, se os irmãos quiserem ver depois, né? Inclusive a palavra glória, irmãos, querem ter uma ideia do que é glória? Pega o sol aqui do meio-dia, tira os óculos escuros e olhe para o sol. Aí pense a glória de Deus infinitamente maior do que esse brilho do sol que cega, praticamente cega a gente aí de meio-dia. Então a glória de Deus é algo incalculável, fantástico demais. E diz Apocalipse que na Nova Jerusalém a glória de Deus substitui o sol. Olha que coisa fantástica, assim, maravilhosa para nós
esperamos por eles. Concluindo, irmãos, a adoração só é devida a Deus. Devemos nos lembrar disso, né? Quando a gente for pensar ou agir de qualquer forma que não venha agradar a Deus. E aí, eu não estou falando apenas daquilo que a gente falou aqui, de relíquias, ou de santos, ou de outras coisas como a igreja antigamente fazia, mas qualquer outra coisa que muitas vezes tenda a ocupar o nosso lugar. Aliás, a glória de Deus na nossa vida. Às vezes é um relacionamento, é um cônjuge, às vezes é um filho, às vezes é um emprego, às vezes é o status social. Tanta coisa hoje concorre para a glória de Deus na nossa vida. Basta dizer isso. Muitas coisas hoje estão concorrendo. E muitas distrações, a corrida por conforto, por bens materiais, tudo isso é muito válido. A gente não está negando isso aqui de forma alguma. Tudo isso é bom. Agora, o que a gente não pode esquecer de forma alguma é o princípio de que a glória é para Deus e que nós vivemos para a glória dele. E tudo quanto fizermos aqui, como diz o texto lá, tudo quanto fizerdes, quer comamos, quer bebamos, quer façamos isso ou aquilo, que tudo seja para a glória de Deus. Portanto, só lhe deu glória. Que Deus abençoe nesta manhã a vida de cada um de nós, que possamos ser lembrados dessa verdade. Bom, irmãos, nesse momento eu passo a palavra para o presbítero Gerson, que vai dar... Sim.